Oi, gente. Hoje eu queria gravar um áudio porque já faz um tempo que eu gravei a primeira parte de um áudio que eu não cheguei a postar, mas agora eu vou postar, que é sobre Michael Jackson, o documentário Living in the Neverland. Eu vou só aqui confirmar o título. É praticamente o que eu falei, né? Living in Neverland, como que de volta à terra do nunca. Que, para quem não sabe, a casa que o Michael Jackson morava, na verdade, era um rancho. Um rancho bem isolado, um rancho enorme, onde ele construiu tinha parque de diversões, tinha de tudo lá. Tinha zoológico, tinha animais, tinha tudo que vocês possam imaginar tinha lá. Só que, como eu gravei no primeiro áudio, que eu vou postar também para vocês, eu resolvi, como fã, ter a mente aberta. Eu dei as minhas explicações no primeiro áudio. Quem tiver curiosidade, escute o primeiro áudio. Das minhas explicações de o porquê eu assisti o documentário com a mente aberta e sem julgar os rapazes que estão fazendo esse documentário, que no caso estão contando a história deles. Primeira coisa assim que eu achei assim impressionante assim foi que eu não sabia que um dos rapazes, o Wade, ele foi coreógrafo da Britney. Ele acho que ainda está trabalhando como coreógrafo do NSYNC, ou seja, ele é uma pessoa assim que continuou trabalhando com esse mundo de dança. Ele começou como cover mirim do Michael Jackson, mas atualmente ele continua nisso, é uma paixão dele, essa coisa da dança mesmo. Isso me impressionou, porque eu pensei que era assim, pessoas assim mais, como eu posso dizer, pessoas comuns, como qualquer um de nós, mas não, são pessoas que, pelo menos o Wade, né, é uma pessoa que continuou tentando nesse mundo da fama, continuou tentando galgar lugar nesse mundo da fama. A primeira parte do documentário foi a que eu vi legendada em espanhol, então eu vou poder falar um pouco mais do que eu entendi sobre o que eu acho que realmente aconteceu. Bem, gente, infelizmente, como fã, eu achei assim um padrão repetitivo, assim, quando duas pessoas contam uma história assim muito repetida, a não ser que os dois tenham combinado. Eu não sei, eu não estava lá nos bastidores. A não ser que os dois tenham combinado de contar a mesma história, mas isso tem muitos detalhes iguais, padrão, desde a família e tudo e tal, da forma como eles se aproximaram, como eles fizeram essa primeira amizade com o Michael Jackson e como foi começando essa brincadeira. Eu vou usar o termo brincadeira, né, sexual. Mas uma coisa assim interessante que eu achei entre eles dois, que os dois admitiram que eles meio que não é como se tivesse culpa, porque eram crianças, mas eles meio que como se estivessem se apaixonado também pelo Michael. Não foi só uma coisa assim do Michael ir lá e abusar, não foi assim. Pelo que eu entendi, era uma coisa assim que começava com a sedução dele, levar eles para aquela casa enorme, dele dar presentes, dele apresentar aquele mundo novo não só para os meninos, como para as famílias, para as mães. Ele ligava, tinha para um deles, se não me engano, foi para o Wade. Ele ligava todos os dias, passou 2 anos ligando para esse menino, conversando todo dia, mandando mensagem por fax e tudo, e eles têm lá as mensagens. Agora, uma coisa assim que eu achei assim super estranha, mas que pode ser verdade, é a questão de que um deles, deixa eu me lembrar aqui o nome dele, eu não sei se eu vou lembrar aqui. É o James, né?
o James, ele pegou e contou que ele e o Michael, como ele foi a primeira, que ele conta, né? Ele foi a primeira criança a ir para lá, para o Neverland. Ou seja, o Michael falou que aquilo tudo foi feito para eles dois. Tinha toda uma assim, formas deles estarem lá dentro, no local isolado, ou seja, a mãe dele ficava no outro andar, a mãe e o pai não ficavam no mesmo local que ele ficava. Por exemplo, se ele estava no hotel, a mãe e o pai ficavam em outro andar e ele com o Michael no quarto. Se ele estava em Neverland, a mãe e o pai ficavam na área dos hóspedes, que era uma casa separada para os hóspedes, e o James ficava com o Michael. E ele disse também que eles simulavam, tipo, a presença de alguém, como tinham vários sinos, várias coisas que eram colocadas no meio do caminho, tipo como se fossem sensores hoje em dia, né? Aí eles tinham aquele alerta, se alguém estivesse se aproximando, fazia barulho. Então dava tempo deles se vestirem, fingirem que não estava acontecendo nada. Pelo que eu vi assim de padrão no que eles contaram, é que eles tinham mais uma atividade assim de sexo oral com eles, ou seja, uma forma com que não tivesse, por mais que os meninos quisessem acusá-lo, claro, acredito que não fariam isso naquela época, mas digamos que algum deles quisesse acusá-lo, não teria aquela prova, eu digo assim, prova cabal mesmo, porque a coisa, a partir do momento que tem penetração, tem como comprovar melhor, mas como não tinha, era assim, mais uma brincadeira de joguinhos sexuais, ele botando filmes pornográficos para eles assistirem, segundo eles. Eu estou vendo aqui o padrão do que eles estão falando, né? Do que eles falaram no documentário. Então não tinha muito essa prova. O único dos dois que talvez tivesse, às vezes, eu sei que é uma coisa meio chata de se falar, mas às vezes, talvez naquela época ele não quisesse acusar o Michael, mas o único dos dois que poderia ter tido essa prova, no caso, se quisesse ter acusado naquela época, uma prova assim, mais forte contra o Michael, foi o James. Porque ele, quando estava ficando mais para adolescente, Michael começou a se desinteressar nele, segundo o que ele fala, né? Então, um dia, o Michael levou ele para um local, e eu não lembro se era um hotel ou se era uma casa separada, mas não foi Neverland. E nesse local ele pegou e ofereceu bebida alcoólica, e ele ficou ficou bêbado. E nesse dia, segundo ele, Michael, pelo fato dele já estar ficando mais para adolescente, tentou fazer penetração anal nele. E só que ele não se sentiu confortável, ele falou tipo, para, assim. E segundo ele, Michael não fez nada. Isso, se tivesse acontecido, talvez se o ato, que eles já tinham feito muitos jogos assim sexuais, né? Os dois já tinham assistido muito filme pornográfico, tinham feito muita coisa. Talvez se naquela época, digamos que ele quisesse denunciar, que não era o caso dele, mas se ele tivesse deixado o ato ir até o final, se tivesse concluído, tipo, se tivesse mesmo acontecido a questão da penetração completa, tipo, Michael tivesse feito de tudo com ele, ficaria mais fácil de provar. Agora, um padrão assim que eles falaram, que eu achei assim bem interessante, é a questão da troca dos meninos. Tipo, teve uma hora que a mãe de um deles falou que de 12 em 12 meses era como se trocasse de menino. Tipo, sempre tinha um menino que ele levava para acompanhar ele. Quanto maiores eles ficavam, menos interesse ele tinha. Ou seja, ele já ia deixando mais
de lado, mas não queria dizer que ele não fosse mais ter contato com essas crianças, até porque ele procurou o James, né, um pouco maiorzinho, para tentar ter o ato completo, né. Mas com os menininhos dos menores, o padrão era esse, pelo que eu entendi, né, sexo oral. É uma coisa muito esquisita de se falar, porque a gente até meio que se decepciona. Eu, assim, como fã, eu fiquei assim com uma pulga atrás da orelha, a questão do padrão repetitivo das histórias que os dois contam. Quem sou eu para dizer que é mentira, sabe? Eu não posso dizer que é mentira. Agora, uma coisa eu posso falar, se for mentira, os dois conversaram antes. Não só os dois, como as mães. As pessoas ao redor deles conversaram antes de gravar. Agora, se não, gente, infelizmente, mas isso não vai apagar o talento do Michael e tudo. Até porque, pelo que eu entendi, essa brincadeira, esse ato sexual dele em relação a esses meninos se baseava muito no sexo oral. Não saía disso. O único que falou que ele tentou uma coisa a mais do que isso foi o James, mas quando ele já estava adolescente. Então, isso é complicado, sabe? Para quem tenta provar esse tipo de acusações, às vezes se já aconteceu alguma coisa, às vezes é até melhor que se termine o ato, ou seja, que se conclua, para que a pessoa possa processar. Outro erro deles, dos meninos, das mães, de todo mundo, foi que daquela primeira vez que acusaram o Michael, das primeiras vezes, né, eles saíram em defesa. Agora tem uma pessoa que eu queria assim dar um puxãozinho de orelha, ele não vai entender nada do que eu tô falando aqui, tô falando em português, é o Aaron Carter. Aaron Carter, irmão do Nick Carter, do Backstreet Boys, ele deu um depoimento agora falando que os meninos estão mentindo. Mas eu me lembro muito bem que alguns anos atrás, o Aaron, ou Aaron, mas é Aaron que a gente pronuncia, né, em inglês, ele chegou a dar uma nota assim, dos jornais falando que ele tinha sido abusado pelo Michael. Chegou a se cogitar isso, chegou a ser falado, que eu me lembro muito bem. Então, gente, é bem complicado, mas pelo que eu entendi, o que torna difícil de provar o que aconteceu com eles é essa coisa daquele rancho ser enorme, ter os locais isolados, os pais que permitiam, mas isso eu não vou falar aqui, porque no meu primeiro áudio eu estou explicando bastante sobre os pais. E infelizmente, ou é verdade o que eles estão falando, ou os dois se combinaram muito bem. Chegaram, combinaram, eles, as famílias, todo mundo conversou junto e foi isso. Bem, infelizmente eu começo meio que fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Bem, era só isso que eu queria falar, só para terminar esse áudio que eu não cheguei a postar, mas agora eu vou postar porque eu já vi o documentário. Muito bom o documentário, assistam, mas não está em português, tá bom? Beijo pra todo mundo e tchau.